Vamos lá, nas últimas aulas aí, a gente começou a conversar sobre a importância, né, para Portugal principalmente, das navegações, né? Portugal, através do Vasco da Gama, né, foi o primeiro aí país a chegar na região das Índias, né, atrás de especiarias, de seda, de escravos, né? E quando o Vasco da Gama retornou, né, a Portugal com vários produtos, né, e também com escravos, como eu já citei anteriormente, isso não tinha na Europa, né, naquele momento. Então era muito caro e acabou economicamente, né, levando Portugal aí a um outro patamar perante os outros países, né? Então Portugal durante alguns anos aí teve monopólio disso, né? Só eles tinham esses produtos e automaticamente vendiam aí por um preço mais elevado do que depois que todos tiveram acesso, né? E conseguiram aí bastante dinheiro nessa época, beleza? Alguns anos depois aí, um italiano chamado Cristóvão Colombo, você já deve ter escutado o nome deles, né? Ele foi falar com o rei de Portugal, que nessa época era o Dom João II, beleza? Que ele queria também fazer uma navegação, né? Navegar até as Índias, só que não mais contornando o continente africano pelo lado oeste, né? Pelo lado esquerdo dele. Ele queria se aventurar um pouco mais ali pro ocidente, né? Um pouco mais pelo meio do oceano. Porém, o Dom João, como ele já tinha uma rota traçada, né? E que dava certo essa viagem, esse comércio também já feito por Vasco da Gama, ele se negou, né? Ele não teve interesse. Alguns anos depois aí, né, Cristóvão Colombo manteve essa ideia e ele recorreu à Espanha, né? Porque essa corrida marítima de navegações nessa época incluíam basicamente aí Portugal e Espanha, né? Tinham holandeses também, ingleses, mas eles não tinham um desenvolvimento tão grande da navegação, das cartas, né? Náuticas, mapas, né? Como são chamados hoje em dia, para poder fazer essas expedições. E aí Cristóvão Colombo, né? Não aceitou, né, essa negativa do rei de Portugal e foi procurar a Espanha, né? Nessa época aí, a Espanha, ela tinha o que eram chamados de reis católicos, né? Então era um casal, tá? Era o rei, né, da Espanha era chamado de Fernando e a rainha aí, né, que automaticamente também era a esposa dele, era a Isabel, né? E eles, diferente de Dom João II de Portugal, eles toparam, né? Então eles financiaram para Cristóvão Colombo barcos, financiaram pessoas, né, para ele poder fazer essa navegação. E aí ele saiu em uma expedição, tá? Aí na apostila tem direitinho os mapas mostrando para vocês, tá? Agora, né, esse assunto que nós estamos conversando, nós estamos na página 126 e o mapinha aqui do Cristóvão Colombo está na 127, beleza? Então o que acontece? Ao invés, não sei se dá para vocês verem direito aí, tá? Ao invés do Cristóvão Colombo sair e contornar a África pelo próprio continente e depois subir para a região das Índias, ele tentou fazer uma expedição mais para o ocidente, né, mais pelo meio. Porém, ele teve aí algumas mudanças, né, de correntes marítimas, de vento, que acabou jogando ele para as Antilhas, né? Antilhas, que são Antilhas? São um conjunto de ilhas, né? E se vocês olharem bem aqui, essa localização das Antilhas no mapa é muito próximo da onde hoje em dia se localiza os Estados Unidos, certo? Então ele chegou lá por volta de 1942. E a Espanha, né, quando chegou, né, através do Cristóvão Colombo nessas Antilhas, já existiam habitantes lá, né? Porém, eles denominaram como território espanhol, né, e espalhou-se a notícia que a Espanha tinha conquistado um território ao ocidente, né, não mais ao oriente, para onde ficavam as Índias. O rei de Portugal, né, ficou sabendo disso e falou que não, né, falou que as terras eram de Portugal, né, errado, obviamente, né, mas enfim. E depois, para evitar, né, uma guerra aí dessas discussões, foi criado o Tratado de Tordesilhas, certo? O Tratado de Tordesilhas, ele foi proposto aí, né, ele foi criado em 1494, tá? Então bem depois aí da descoberta das Antilhas, durou aí durante vários anos, né, essas discussões, e para não terminar em guerra, eles tentaram fazer um acordo,
tá? A Espanha fez uma proposta, né? A proposta pela Espanha está na página 128 e a proposta feita por Portugal está na página 129, tá? A proposta da Espanha, ela era, vamos dizer assim, mais justa, né? Porque ela dividiria o mapa, né, terrestre aí quase que na metade, tá? Pelo menos nessa divisão aqui da Espanha, eles teriam aí a América praticamente inteira para eles, né? Porque eles foram os primeiros aí a ter interesse e navegar para o Ocidente e não para as Índias, né? Em busca do Oriente. E na página 129, nós temos uma proposta de Portugal, né? Portugal acabou tomando um pouquinho mais do território, né, que era da Espanha, e a proposta aí que foi aceita, né, que foi consolidada, foi a proposta de Portugal, beleza? Então, a partir dessa proposta, o lado aqui da América, né, o lado ocidental, o lado esquerdo, ficou como território espanhol, e todo esse lado aqui, Europa, África e a Ásia, né, que era chamado de Índias naquele momento, ficou aí como território português. Beleza, pessoal? Agora na página 130 tem um pequeno textinho que fala sobre a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, tá? O comandante, né, dos navios que vieram para cá, que eram chamados de naus naquela época, é Pedro Álvares Cabral, né? Então por isso que se atribui a Pedro Álvares Cabral o descobrimento, né, entre aspas aí do Brasil. Só que ele não descobriu nada, certo? O Brasil já existia, já tinham seus povos morando aqui, né, vivendo há muitos anos. Então eles chegaram aqui, né? Eles não descobriram nada porque já existia, certo? E aí em 22 de abril de 1500, né, a frota aí que Pedro Álvares Cabral comandava chegou aí finalmente, né, ao Brasil, desembarcou, teve contatos com os índios, né, muitas vezes contato agressivo, né, de ambas as partes, mas isso aí a gente vai ver no nosso próximo módulo aí no segundo bimestre.